Aqui, maravilha. Nós terminamos, então, o estudo dos grupos vegetais aqui na Biologia B. Falamos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Entenda que o estudo das angiospermas ainda não terminou. Por quê? Porque a gente vai estudar os órgãos vegetais daqui a algumas aulas. E quando a gente estuda órgão vegetal, a gente vai voltar a falar da flor, a gente vai estudar fruto, e falar de flor e de fruto, isso envolve angiosperma, beleza? Então, eu senti falta que o Giovanni não falou de fruto. Vai ter aula que a gente vai falar de fruto aqui, tá bom? A gente vai estudar os tipos de frutos dentro ainda do nosso estudo aqui da botânica. Hoje, a gente vai iniciar com a parte de tecidos vegetais. Primeiro a gente estuda tecidos, depois a gente estuda os órgãos vegetais, e por último a gente fecha a botânica falando do funcionamento, da fisiologia vegetal. E daí é quando a gente fala de transpiração, teoria de Dickson, toda aquela história lá, né, dos hormônios, termina falando ali do fotoperiodismo, tá? Então vamos lá, meus queridos, bora lá, histologia vegetal. Vou começar aqui com um pouco de revisão, né, em relação a algumas características mais basais, né, entendendo o que uma célula vegetal tem, né? Então, assim, quando a gente fala de célula vegetal, a célula vegetal, ela garante ali a questão de sustentação por conta da parede celular, né? A gente tem ali a sustentação. Essa parede celular, ela é rígida, lembrando que ela tem o nome também de membrana esquelética. A primeira lamela média que é formada, nós vimos isso lá, né, na parte da mitose, ela é mais fina, ela é um pouquinho ainda flexível, né? Ela contém ali pectatos e vai recebendo depósito de celulose. A segunda parede celular, né? Ela recebe mais celulose, então ela vai já ser mais rígida. E essa parede secundária, gente, ela é mais rígida, né? Parede primária, ela ainda é flexível, ainda permite um certo crescimento da célula, enquanto que a parede secundária, ela já vai ter uma rigidez maior, né? E aí já recebeu ali a suberina e a lignina. Lembre-se que tudo que tem suberina e lignina, isso acaba impermeabilizando a célula, né? E se impermeabiliza a célula, a gente vai ter alguns tecidos vegetais que serão mortos. Não são todos os tecidos vegetais que são mortos. Quando a gente compara, por exemplo, xilema e floema, o xilema é vivo, o xilema é morto, o floema é vivo, tá? O xilema, ele vai ter celulose nas suas células, mas vai ter também ali lignina, né? Ele é lignificado, por isso impermeável às suas células. Então, xilema é tecido morto, floema é tecido vivo. Você tem lá esclerênquima, né, e colênquima. Esclerênquima, tecido morto, colênquima, tecido vivo. Né? Então, ou, né, vai ser vivo ou vai ser morto. Sempre que tiver lignina junto com a celulose, lignina ou suberina, isso acaba matando a célula, né? Por isso que daí o tecido passa a ser um tecido morto. Agora a gente tem aqui os cloroplastos. Cloroplastos são organelas formadas por duas membranas. Tem a parte do estroma, que é tipo o citoplasma do cloroplasto, que é lipídico. Tilacoides com clorofila. O grânulo é a pilha de tilacoides. E ele é uma organela que tem DNA, tem o RNA ribossômico, né? E os seus ribossomos próprios, ribossomo 70S. E no caso do vacúolo, de suco celular, ele tem a sua membrana, que é chamada de tonoplasto, né? O vacúolo de suco celular não tem nada a ver com o vacúolo contrátil, pulsátil, tá? É o vacúolo de suco celular, que a gente chama na célula vegetal. E ele faz o armazenamento de pigmentos, armazenamento de água, e ele ajuda no controle hídrico da célula. E os glioxissomos, que são, né, estruturas importantes ali. Entenda que a célula vegetal ela não tem peroxissomo, o peroxissomo dela é denominado de glioxissomo, ele não tem a mesma função, né? Então ele recebe aqui o nome de glioxissomos. Então,
Algumas informações aí que são importantes. O glioxissomo, ele ajuda na germinação de sementes oleosas, tá, gente? Então, um resuminho aí para vocês, né, como se fosse uma revisão aqui, né? A visão da célula vegetal, né? Imagino que vocês, né, já têm uma ideia. Ah, como que é uma célula vegetal? Lá no núcleo tem a cromatina, nucleolo, membrana nuclear, o centrosoma. Isso aqui, galera, é importante. A célula vegetal, ela não tem centríolo. Professor, se ela não tem centríolo, como que ela forma as fibras do fuso? Ela tem centrosomo, gente. Centrosomo é a região que produz a tubulina. Então, aqui é que vai formar as fibras do fuso. Na verdade, quem forma a fibra do fuso é centrosomo, porque é a partir do centrosomo que forma ali os microtúbulos, e esses microtúbulos, na célula animal, ele é organizado na forma de centríolo. Aqui não tem essa organização, mas tem os microtúbulos, tá? Então, centrosoma é uma região formadora de microtúbulos, que na célula animal se organizam em centríolos e na célula vegetal eles não se organizam em centríolos, tá? Aí tem complexo de Golgi, mitocôndria, o peroxissoma aqui, que recebe esse nome de glioxissomo, né? Quando você vê peroxissoma aqui, entenda que, na verdade, é um glioxissomo, membrana plasmática, parede celular, paredes da célula adjacente, né? Uma célula com outra célula. Como que uma célula vegetal conversa com outra célula vegetal se a parede é rígida? Existem furos, existem orifícios, que são denominados de plasmodesmos. Professor, o que é um plasmodesmo? Gente, é um furo, né? Entre a parede celular que comunica as duas células, ó. Então, ele permite a comunicação entre a célula vizinha. Quando tem lignina ou subirina, isso aqui impermeabiliza tudo. Aí acaba matando a célula, tá? Tem cloroplasto, ali os microtúbulos, filamentos intermediários, microfilamentos, né? Formando ali o citoesqueleto, vacúolo central, o tonoplasto, que é a membrana do vacúolo, ribossomos, retículo liso, retículo rugoso. Tá, mostramos aí o que é uma célula vegetal, né? Lá das aulas de citologia que a gente acaba estudando mais isso, né? Como que forma o vacúolo da célula vegetal? Então, você tem aqui o citoplasma com orgânulos, né? Ali tem núcleo, o vacúolo está aqui, os cloroplastos estão aqui, né? E aí veja que o vacúolo, gente, quando ela é uma célula jovem, ela tem vários vacúolos. E esses vários vacúolos, eles acabam se fundindo, formando um único vacúolo. Veja que o vacúolo pode ocupar até mais de 90% do espaço do citoplasma. O núcleo fica aqui, ó, né? Então, você tem ali o citoplasma com orgânulos aqui, e o vacúolo ocupando ali mais de 90% do citoplasma, né? Armazena água, armazena pigmentos e ajuda no controle hídrico. Vou contar uma coisa aqui para vocês que talvez muitos de vocês não saibam. Uma célula vegetal não tem lisossomo. Você percebeu aqui que não tem lisossomo? O professor, não tem lisossomo. Como que ela faz a digestão intracelular? Gente, quem assume a função do lisossomo aqui é o vacúolo. Então, o vacúolo assume a função de lisossomo na célula vegetal. Você até encontra lisossomo, propriamente dito, em sementes, mas nas células vegetais de outras estruturas, quem acaba fazendo a função do lisossomo é o próprio vacúolo, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos plastos. Quando eu falo de plastos, eu tenho plastos coloridos e eu tenho plastos incolores. Os plastos pigmentados, a gente tem o cloroplasto, que é o mais importante, pois realiza a fotossíntese, que contém ali a clorofila, e os cromoplastos, que são os plastos de cor diferente do verde. São frequentes em flores e frutos maduros. Cromo significa cor, né? Ou seja, são plastos coloridos, diferente do cloroplasto, que é verde, né? Então, esses são os pigmentados. E os não pigmentados, você tem os protoplastos. Protoplastos são plastos pequenos, incolores, e que podem se diferenciar originando tanto cromoplastos quanto leucoplastos, tá? E leuco significa branco.
leucos são plastos incolores, que armazenam substâncias de reserva. Então, você tem amiloplasto, que armazena amido, proteinoplastos, que armazena proteína, oleoplasto ou elaioplastos, que armazenam óleos. Então, veja, tem plastos pigmentados que fazem fotossíntese e tem plastos incolores, que a função é de armazenamento, tá? Tecidos vegetais. Então, quando a gente fala de tecidos vegetais, a gente tem aqui os tecidos embrionários, que são denominados de meristemas. Professor, o que é o meristema? É um tecido embrionário, gente, tá? Eles são tecidos de crescimento e as suas células estão sempre em constante divisão, tá? E tem os tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos embrionários, eles originam os tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos adultos, eles já têm as suas células diferenciadas. São células que não dividem mais, né? Então, aí, a gente tem uma organização dos tecidos vegetais. Tecidos embrionários são tecidos jovens, também chamados de meristemas, e tecidos adultos, ou permanentes. Tecidos embrionários são aqueles que dividem, que sofrem mitoses constantes. Tecidos adultos, já diferenciados, as células não dividem mais, tá, gente? Uma comparação agora com os animais, né? Os animais crescem em todos os sentidos ao mesmo tempo. Tem crescimento harmônico. Então, quando você vai ver o crescimento de um animal, ele cresce em comprimento nos 2 primeiros anos, né? Em espessura ali. O meristema primário, se a gente vai fazer uma comparação aqui nos vegetais, o meristema primário, ele é responsável por esse crescimento longitudinal, um crescimento em comprimento, um crescimento em altura, tá? Então, uma planta, ela vai crescer inicialmente em comprimento, para depois ela crescer em espessura. Não são todas as plantas que crescem em espessura, tá, gente? Algumas plantas, como a cana-de-açúcar, o milho, trigo, são plantas que não crescem em espessura. Então, veja que as plantas crescem diferente dos animais. Os animais têm esse crescimento harmônico, as plantas, elas crescem primeiro em um crescimento longitudinal, né? Aqui um crescimento longitudinal, para depois ela crescer em espessura, tá? Meristema primário é responsável por esse crescimento longitudinal. Meristema secundário é responsável por esse crescimento transversal ou em espessura, tá? Meristemas. Vamos falar então dos meristemas aqui, que são tecidos embrionários. Os meristemas primários, eles ficam localizados nas regiões apicais do caule e da raiz. Aqui você está vendo, né, um meristema primário, gente, um brotinho ali, ó, uma gema, tá? Então, nessa gema aqui, ela é indiferenciada. É um meristema primário. Meristemas são células indiferenciadas, né? As plantas, diferente dos animais, elas mantêm esses meristemas a vida inteira, gente. Teoricamente, uma planta não morre, né, de velha, porque ela consegue renovar as suas partes velhas. Ela vai morrer por falta de nutrientes, né? Ela vai morrer por alguma doença que ela pegue, né? Algum fungo que ataque, por condições climáticas, mas ela não morre de velha. Por isso a gente vai ter árvores de 5.000 anos, né? Aí, algo do tipo. Aqui, vamos pegar agora isso aqui, gente, e vamos dar um zoom nele no microscópio. Olha só, você tem lá a folha, né? Aqui, e o meristema apical ali, ó. Isso aqui é um meristema apical visto no microscópio. É essa imagem que você está vendo aqui, vista no microscópio, tá? Então, tem ali o meristema apical. Lembre-se, uma região indiferenciada, ou seja, ela pode originar outras estruturas, tá? As gemas laterais estão aqui, ó. Então, gemas laterais, né? Gema apical, gemas laterais. Quando você fala de tecidos embrionários, as suas células estão sempre em divisão. Os tecidos embrionários, eles originam os tecidos adultos, onde as suas células não dividem mais, tá? Então, você vai ter aqui os tecidos embrionários, que são os meristemas,
tecidos de crescimento, que são classificados em primários, responsáveis pelo crescimento em comprimento, e os secundários, um crescimento em espessura, como eu comentei anteriormente, tá? Se eu fizer um recorte no caule de uma planta, vamos pegar a região apical aqui. Meristemas primários, apicais, estão sempre em divisão. Se eu pegar uma região mais abaixo aqui, ela já é um tecido adulto. Essa parte não divide mais, tá? Inclusive, tem questões de vestibular, galera, que falam o seguinte. Tem uma questão de vestibular que fala exatamente o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para eu poder fazer um risco aqui para vocês. Eles vão contar uma história para vocês assim. Ah, um casal de namorados, apaixonado, estava caminhando na floresta e aí resolveram talhar um coração e escrever lá, né? Maria e Eduardo, né? Resolveram, né, talhar. Talhar significa pegar uma faquinha e riscar no caule ali, né? Eles vão falar o seguinte: se esse coração foi feito a 1 metro do solo, sabendo que essa planta cresce 1 metro por ano, qual vai ser a altura desse coração daqui 10 anos? Gente, ele te deu todas as ferramentas para você fazer uma regra de 3. É uma pegadinha. Se essa região não divide mais, a altura do coração é a mesma. Continua 1 metro do solo, tá? O máximo que pode acontecer devido ao crescimento em espessura é esse desenho estar distorcido, né? Mas a altura do desenho é a mesma, porque o caule, ele já é um tecido diferenciado. Quem está se diferenciando, né, é a gema apical. Então, esse caule vai manter esse desenho na mesma altura. Não caia nesse tipo de pegadinha, por favor, tá? Ele vai te dar todas as ferramentas para você fazer uma conta matemática. Não faça isso, tá? Aí, vamos fazer um corte aqui, ó, para a gente ver lá a gema apical, né? Em caules e raízes, você vai ter aqui, ó. Meristema primário, gente. O meristema primário, você tem ali dermatogênio ou protoderme. Dermato lembra pele, né? Planta não tem pele, mas planta tem epiderme. Então, o dermatogênio ou protoderme, o que, que ele origina? Ele origina a epiderme, aqui no tecido adulto. Aí vem o periblema, o meristema fundamental. O que, que ele origina? Ele origina os parênquimas e tecidos de sustentação. Aí vem o pleroma ou procâmbio. O que, que ele origina? Ele origina os tecidos de condução primário, tá? Então, veja que os meristemas primários, o nosso foco agora aqui é meristema primário, tá? Nessa aula eu vou ficar só por aqui por enquanto, tá? Foca comigo. Meristema primário tem 3 tipos a princípio. Dermatogênio, também chamado de protoderme, origina a epiderme. Verde com verde aqui, né? Olha a didática aqui. Em laranja, meristema primário periblema, ou meristema fundamental, origina os parênquimas e tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, né, que são os tecidos de sustentação. O pleroma, o procâmbio, ele vai originar os tecidos de condução primário, xilema primário, floema primário, tá? Mas tem um meristema primário que é exclusivo da raiz, que é o caliptrogênio. O caliptrogênio, gente, ele vai originar a coifa, que é aquela região que protege a pontinha da raiz, e ele é responsável pelo crescimento, aqui pelas mitoses, que vai ser responsável pelo crescimento da raiz, tá? Então, o caliptrogênio origina a coifa, que também é chamado de caliptra, e esse caliptrogênio é onde vai acontecer as mitoses, que vão dar origem, então, ali, a essa possibilidade de crescimento da raiz, tá bom? Ó, aqui, então, você tem lá protoderme ou dermatogênio, meristema fundamental ou periblema, e o procâmbio ou pleroma, tá? Nessa imagem aqui. E a coifa, a pontinha da raiz aqui, e o caliptrogênio aqui, tá? Então, a gente tem aí, quais são os meristemas primários? Protoderme, dermatogênio, meristema fundamental ou periblema,
procâmbio ou pleroma, e o caliptrogênio, que é exclusivo da raiz. Beleza? O caliptrogênio, né, ele origina a coifa, e a coifa é a região subterminal da raiz, né, que vai proteger a pontinha da raiz. Quando a gente estudar a raiz, a gente fala mais daí desse órgão que tem algumas particularidades importantes ali. Para a gente fechar essa frente B, vamos falar de meristema secundário. Meristemas secundários você encontra nas regiões mais velhas do caule da raiz, tá? Vamos ver isso a nível microscópico, ó. Se pegar aqui um caule, feito um recorte transversal dele, vamos ver ele no microscópio. Então, você tem ele visto aqui no microscópio, você tem ali o filogênio. Filogênio é um meristema secundário, tá, gente? Ele origina o suber para fora e origina a filoderma para dentro. Suber, tecido morto. Filoderma, tecido vivo. E tem o câmbio. O câmbio, ele tá aqui mais, né, mais para dentro, e ele vai originar o que a gente chama de cilindro central. Esse câmbio, ele vai originar o xilema para dentro e o floema para fora, tá? Então, de dentro para fora tem xilema, câmbio, floema, filoderma, filogênio e suber, tá? Lembrando que os meristemas secundários aqui, eu estou falando de câmbio e filogênio. Meristema secundário, gente, ele só aparece em plantas como gimnosperma, só gimnosperma e angiosperma dicotiledônia tem meristema secundário. Então, pinheiro cresce em espessura, tem meristema secundário. Angiosperma dicotiledônia cresce em espessura, então tem meristema secundário. Agora, monocotiledônia como milho, arroz, trigo, né, cana-de-açúcar, as gramíneas, não tem meristema secundário, são plantas que não crescem em espessura. Né? Então, o filogênio e câmbio são os meristemas secundários, tá bom? Aqui, né, uma imagem clássica que a gente vê a parte da casca, né, ali, mas vamos de dentro para fora. De dentro para fora, você tem o xilema que é subdividido em cerne e alburno, tá? Cerne e alburno. Fica tranquilo que a gente vai aprofundar isso aqui na semana que vem, tá? Você vai entender melhor o que é o cerne e o que é o alburno. Mas o cerne é o xilema inativo, aquele que não conduz mais. E o alburno é o xilema ativo. Cuidado, xilema sempre morto. Xilema ativo também é morto, né? Xilema em atividade eu chamo de alburno. Em inatividade eu chamo de cerne. E aí você tem o câmbio. O câmbio é um meristema secundário que vai originar o xilema para dentro e o floema para fora. E o que ele chamou aqui de casca envolve o filogênio, suber para fora e filoderma para dentro, tá? Essa é uma imagem clássica. Aqui, galera, um resumo esquemático, né? Apresentando os diferentes tecidos meristemáticos. Então, meristema apical, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Esses são os meristemas primários, ó. Meristemas primários. A protoderme origina a epiderme. Meristema fundamental origina tecido fundamental, medula e córtex, que vai originar o filogênio, que origina suber para fora e filoderme para dentro. Procâmbio origina os tecidos de condução primário, xilema e floema, que vão dar origem ali ao câmbio vascular, que origina floema e xilema secundário, tá? Então, a gente tem aí a parte da casca, né, e a parte da madeira. Veja que a parte da madeira, literalmente, é a parte do xilema, né? A parte da casca, ele inclui, inclusive, o floema aqui, ó. Tá? Então, quando se tira uma casca da árvore, você está arrancando, inclusive, o floema junto. Então, você está prejudicando a planta, porque ao arrancar o floema, você arranca um vaso condutor de seiva elaborada, tá bom? Só para a gente finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho aqui dos anéis de crescimento. O que são os anéis de crescimento? Envolve a questão do xilema, gente. Envolve a questão ali do câmbio, né, que vai originar o xilema. Então, você tem o xilema ou lenho primaveril e o xilema ou lenho estival.
Xilema ou lenho primaveril são os vasos de primavera-verão, né? Xilema ou lenho estival são os vasos de outono e inverno. Qual é a época do ano que a planta está em maior atividade, gente? É durante a primavera-verão. Então faz todo sentido esses anéis serem mais largos. Então é o anel, quando você olha aqui, ó, esse anel mais claro, que é mais largo, é o xilema ou lenho primaveril. Esse mais escuro é o xilema ou lenho estival. Vamos classificar cada um deles. Então, o mais claro, ele é menos denso, as paredes celulares são mais finas e os anéis são mais largos. Então, esse anel mais claro, né, mais largo, ele é o xilema primaveril. Mais largo porque é o momento que a planta consegue engordar mais. O xilema ou lenho estival, outono e inverno, ele é esse mais fino, né? Paredes celulares são mais grossas, ele é mais denso e os anéis são mais estreitos. Professor, é verdade que se somar um anel mais claro e um mais escuro dá 1 ano de vida da planta? Sim. Só que isso vale só para plantas de biomas de floresta temperada, onde as 4 estações do ano são bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Aqui no Brasil, a gente não tem essa floresta temperada. Então, se você pegar uma planta aqui, não vai bater bem certinho o ano da planta, né? Quantos anos ela tem. Teria que ser uma planta de floresta temperada para a gente conseguir bater com exatidão essa informação, tá? Nessa frente B, eu vou parar por aqui. Agora, exatamente 3h35, eu vou já tocar direto à frente C, porque a minha ideia é liberar vocês sempre ali 5 para as 4, né, para que vocês tenham tempo de migrar para a próxima aula, caso, né, vocês tenham aí outras aulas na sequência, tá bom? Então, deixa só eu derrubar essa gravação aqui, para a gente poder começar a outra gravação.